graça, muita força de Deus para todos nós. Já foi um milagre nós chegarmos aqui hoje, é ou não é? Levantar cedo, depois de uma semana corrida, cansados. Ajudar os filhos, quem tem crianças pequenas. Disputar um banheiro só em cada casa. Quer dizer, tem casa que tem até 5, né? Aí fica mais fácil. Mas é bom demais, não é? Já estarmos aqui, graças a Deus que nos dá saúde, nos sustenta. E nós estamos aqui para olhar para Jesus, não para homens. É Ele que interessa. O que importa é Jesus Cristo. Antes de pregar, eu preciso dar um aviso para os irmãos. Na verdade, já falei isso à noite. Vários de vocês não voltam à noite, então nem estão sabendo. Então eu queria atualizar a mesma página do culto da noite com o culto de manhã. Veja só, à medida que o tempo tem se passado, nós tínhamos preparado a igreja para termos 2 cultos iguais. O mesmo culto de manhã e o mesmo culto da noite. Você sabe, se você tem vindo aqui, você sabe que as músicas são as mesmas músicas que tocamos de manhã, tocamos à noite. Isso é bom porque facilita a nossa equipe de louvor. Ensaia só aquela quantidade até menor, fica mais fácil para eles. Nós já temos os mesmos avisos, de manhã e à noite. Nós já tínhamos as mesmas passagens bíblicas, os mesmos textos de manhã, os mesmos textos à noite. O que mudava era o pregador. Então, vocês que têm vindo aí ultimamente, vocês já sabem disso. Uma preocupação nossa era não termos 2 igrejas diferentes uma da outra. Veja só, se nós ensinarmos vida cristã de manhã e à noite, ensinar, por exemplo, Apocalipse, muita gente que só vem de manhã ou muita gente que só vem à noite, qual seria a dieta da igreja? Então, a gente quer crescer na mesma página. Então, essa foi uma das preocupações nossas. Muitas pessoas, a maioria, já tem definido que só vem de manhã ou só vem à noite. A gente tem algumas implicações por causa disso, mas tem muitos de vocês aqui que só vêm só à noite, muitos de vocês que só vêm de manhã. E nós temos tido muitos visitantes, muita gente nova chegando. Então, nós precisamos pensar nisso. A liderança de uma igreja tem que estar sempre à frente da igreja. Talvez algumas questões você não vai entender agora de imediato, mas à medida que o tempo vai passando, nós queremos ser uma igreja ágil, leve e dinâmica. E daqui a pouco, na minha pregação, você vai entender um pouco mais por que eu estou falando isso. Nós tínhamos 3 pastores, nós só temos 2. Quando se prega a mesma mensagem de manhã e à noite, até nesse sentido ajuda a equipe pastoral. A pregação é onde nós gastamos a maior parte do nosso tempo, durante a semana, porque nós não queremos chegar aqui de improviso. E a Bíblia fala que o pregador ele tem que gastar tempo na palavra, se esmerar na palavra, porque é muito sério a exposição da palavra de Deus. Então, eu queria convidar você que vem de manhã e à noite, e, na verdade, nos últimos domingos, temos tido uma boa frequência, manhã e noite. Nos 2 últimos cultos, eu perguntei quantos de vocês que vieram de manhã voltaram à noite. Num dos cultos, tinha 18 pessoas que vieram de manhã e voltaram à noite, e estávamos bem frequentados. No outro culto, tinha mais ou menos 20 que vieram de manhã e voltaram à noite. Eu parabenizo você, que tem vindo de manhã e à noite. E quero te incentivar a fazer isso, se você pode. Incentivar por quê? Porque você pode ouvir um culto e você servir no culto da noite. Você pode ouvir uma pregação de manhã e você fala, eu quero trabalhar em algo, pastor. Nós temos algumas opções para você. Algumas opções muito boas. E nós consideramos uma igreja em PG, onde a pessoa é integrada quando ela participa de um culto, participa do treinamento portal. Você viu quantas matérias a gente tem aí? Participa de um culto, um treinamento portal e um pequeno grupo. Ela está integrada à igreja. Nós não temos pequenos grupos para todos, mas a gente quer treinar líderes para acontecer isso, à medida que o tempo passa. Então, tem igrejas, meus irmãos, você talvez conheça algumas, da minha própria família, meu sogro e sogra, cunhados, tem igreja que só tem escola bíblica e culto à noite. É uma opção. Na Bíblia não está escrito assim que tem que ser manhã e noite no domingo. É uma opção. Tem igreja que tem escola bíblica à tarde e culto à noite. Tem igreja
que só tem de manhã, escola bíblica e culto. Tem igreja que só tem escola bíblica de manhã e culto à noite. Então, isso é uma questão de adequar, de estudar, de analisar o assunto. Nós estamos optando por isso, até porque a gente vai maximizar, melhorar o aproveitamento do nosso salão. Para você pensar. Para você pensar. Se nós tivermos, daqui a pouco, a mesma quantidade de gente que a gente tem de manhã, à noite, nós estamos usando muito bem o nosso culto, o nosso espaço de domingo. Estão entendendo? Você já pensou alcançarmos pessoas, a gente se alegrar com Deus alcançar pessoas, para que tenhamos pessoas à noite que necessariamente não vêm de manhã, mas ocupam todo esse espaço aqui à noite. Aí você fala, pastor, mas isso vai demorar. Mas a gente tem que sonhar e acreditar e correr atrás. Porque quando Deus nos der um prédio maior, já estamos preparando tanto os recursos para construir, quanto também pessoas para ocupar o novo salão. Então, o que eu quero pedir para você é apoio. Nós tomamos essa decisão na nossa reunião de diáconos e pastores. Foi uma decisão que nós tomamos todos nós juntos. Alguns tiveram alguma dificuldade para entender, mas apoiaram. Então, eu quero pedir isso para você, apoie sua igreja. Não vai sair da igreja porque você fala assim, mas tem um culto igual à noite, eu vou para outra igreja. Mas você é só um ouvidor de mensagens? É só isso? Só vai para ouvir? E as outras implicações disso? Tá certo? Aliás, nós queremos que a gente faça um metabolismo do que a gente aprende. Não é verdade? Olha, matéria do portal você pode ter até de sábado, vai ter cursos de sábado. Domingo, no primeiro domingo de cada mês, às 18 horas. A igreja é convidada. Fora todas essas alternativas que nós demos, fora o PG. Então, irmãos, de ensino, a gente estamos bem equipados nesse sentido, tá certo? Então, é isso que eu quero pedir, o apoio para a sua igreja, que você ama, e suas orações também, e sua disposição. Muito bem. Eu queria orar, tem um pedido que chegou às minhas mãos. Tem um casal de missionários, talvez alguns de vocês conheçam, é o Odir e a Cíntia. Odir é brasileiro, a Cíntia é norte-americana. Eles ajudam na nossa igreja filha lá do Jabaquara, ajudam o pastor Wilson. Esse casal, ele está fazendo um treinamento nos Estados Unidos, passando um ano lá, e aconteceu que a Cíntia, a esposa do Odir, está com um bebê recém-nascido, e apareceu uma bactéria no cérebro, os antibióticos não estão combatendo, e eles estão lá, ela está internada, então é uma situação assim, a família sofrendo, né? E vamos orar por eles. Quantos de vocês conhecem o Odir e a Cíntia? Odir e a Cíntia. Odir, inclusive, já pregou aqui. A gente fala Odir, mas ele é irmão da Kelly, que vocês sabem quem é a Kelly, que é a esposa do Adriano, que é gente da gente, não é? Vamos orar por essa família, gente? Senhor, aqui estamos nós mais uma vez. Que gostoso, Pai, estar com os irmãos. Que alegria nós podermos separar esse domingo, olhar para Jesus, adorá-lo de coração, expressar nosso amor nas músicas, expressar nosso amor através da nossa concentração na Tua palavra. O Senhor tem falado aos nossos corações. Oramos agora pela vida de cada pessoa que se encontra aqui, com alguma situação, alguma preocupação, alguma luta na família. Talvez tenha alguém aqui triste, perturbado com algum pensamento. Nós pedimos que o Senhor nos acalme, nos ajude a descansar em Ti. Renove nossas forças, Pai. Se tem alguém muito cansado, chateado, frustrado, renove as nossas forças, porque na Tua presença sempre há plenitude de alegria. E na comunhão com o Senhor é uma terapia, O Senhor não nos deu um espírito de covardia, de medo, mas de amor, de fortaleza e de equilíbrio. E que Teu Espírito nos dê, lá no profundo do nosso ser, aquela certeza de que nós estamos amparados pelas Tuas poderosas mãos. Que o Senhor não esqueceu de nós. E o Senhor vai continuar socorrendo, amparando, suprindo cada uma das nossas necessidades. Lembramos a Cíntia, internada, pedimos uma graça do Senhor, um livramento, um socorro, uma cura para ela. Abençoe aquele corpo para que resista,
que esses antibióticos façam efeito, que os médicos saibam dar o tratamento que ela precisa e que logo, logo ela saia do hospital para cuidar do bebê, cuidar das obrigações dela. Por favor, Pai, ampare essa família. Dê um alívio para essa família. Dê uma boa notícia hoje. Lembramos também o seu Geraldo, o pai do João da Bel, também sofrendo lá, tendo que acompanhar o pai, lá em Ribeirão Preto agora, no hospital. Por favor, Senhor, envie um socorro para o seu Geraldo, Pai. Pedimos para o Senhor tratar com ele, dar a assistência que ele precisa, que abrevie, Pai, abrevie esse tratamento para que o João possa voltar logo para casa e que o pai dele fique bom, seja restaurado e que o Senhor esteja lá cuidando dele. E a gente sempre quer que o nosso pai dure mais, e é a nossa oração. O Senhor sabe o que é melhor, a nossa oração é que o Senhor esteja preservando a vida do seu Geraldo. Para a tua glória, para a tua honra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem. Hoje é a última mensagem da série de resoluções. 2 meses já, não é? Começamos em janeiro. Fevereiro, hoje é o último domingo. Cadê o fevereiro? Foi embora. Março já chegou praticamente. Nós falamos até agora sobre decisões fortes, decisões para a gente começar bem o ano. Falamos aqui sobre priorizar tempo com Deus. Lembra disso? Andar com Deus. Valorizar a família. Falamos aqui de investimento, investir no reino de Deus. Falamos até sobre a saúde, cuidado com o nosso corpo, uma vida cristã saudável, porque nós somos um todo, nós não somos só espírito. Uma vez eu fui num casamento e o pastor encerrou o casamento falando assim, que Deus abençoe esses 2 espíritos para que sejam felizes no casamento. Não são só 2 espíritos que se casam, são 2 corpos que também se casam, não é? Eu fui fazer uma brincadeira, ninguém riu, mas tudo bem. Fazer o quê? Então, gente, o nosso assunto de hoje, cadê o controle aí? Está aqui? O nosso assunto de hoje não podia deixar de ser, eu resolvo viver mais a igreja e o meu PG. Esse é o nosso assunto de hoje. É um compartilhar tanto com os líderes, como cada pessoa aqui da nossa igreja. Não vai ser uma mensagem expositiva hoje, vai ser uma conversa de família. Às vezes você não chama seus filhos, a esposa, ou a esposa chama, convoca uma reunião da casa para alinhar quem faz o quê, tarefas, propósito da família, ver orçamento. Não acontece isso de vez em quando? Ou numa equipe que você trabalha, você chama os líderes, ou você é chamado para fazer uma reunião de alinhamento. Até no carro, quando você está dirigindo, coloca no Waze ou no GPS, aí de vez em quando foge lá o marcador, aí você recentraliza. Isso é muito importante para a igreja, porque a gente precisa parar, porque na dinâmica da vida, às vezes a gente vai perdendo certas essências, vai perdendo certos valores, e vamos deixar alguma coisa de lado e não podemos. Então, é preciso parar. Sabe aquela história dos lenhadores que estão cortando árvore, e aí alguém tem que subir na árvore e falar, ô, pessoal, é para lá, não é para cortar árvore em qualquer lugar, é para lá. Não estou promovendo desmatamento, não, gente. Isso aqui é só uma ilustração, tá certo? É só uma ilustração. Muito bem. Nós precisamos do grande grupo e do pequeno grupo para servirmos ao nosso Deus. O que é o grande grupo? É o que está acontecendo agora. Nós estamos na grande celebração, que é o culto de domingo. Pode ter um grande grupo no sábado? Pode. Pode ter um evento especial da igreja, pode ser uma palestra especial sobre identidade do gênero. A gente vai convidar vocês para um sábado, para ter mais tempo para falar sobre esse assunto. É uma reunião do grande grupo. Pode ser um encontro grandão de casais aqui na igreja. Vamos imaginar que é um grande grupo de casais. Então, a gente precisa dos dois, do grande e do pequeno grupo. Daqui a pouco eu vou falar um pouco mais. Agora, vamos falar, então, do grande grupo, em que dentro desse grande grupo está inserido o pequeno. Tá certo? Quem disse isso aqui? Jesus. Eu edificarei a minha igreja. A igreja tem um dono, eu estou falando da igreja verdadeira,
Tem homens que têm igrejas, não é? Aí é uma outra questão. Mas a gente está falando da igreja de Jesus, não estou falando de placa da igreja, não estou falando de denominação, estou falando de uma igreja corpo de Cristo, espalhado no mundo, desde Atos capítulo 2, que foi inaugurada. Jesus é o dono dessa igreja, não pertence à Batista. A igreja verdadeira não pertence à católica, não pertence à Assembleia de Deus, presbiterianos, universal. A igreja verdadeira, ela pertence a Jesus Cristo. Lá no céu não tem assembleano, quadrangular, presbiteriano. Lá são todos os que foram lavados pelo sangue de Jesus. Amém? Aqui na terra, por uma questão de identificação, a gente usa as placas. Quando nós colocamos a nossa fé em Cristo, Deus se torna nosso Pai. E por Ele se tornar o nosso Pai, nós somos inseridos numa grande família que é o povo de Deus. Essa família já tem 2000 anos de história. Começou em Atos, capítulo 2. E nós nos tornamos irmãos e irmãs. A igreja se torna nossa família espiritual. E vamos dizer, a igreja se torna nossa família ampliada. Eu não sei você, mas por fazer parte da igreja, às vezes eu tenho mais comunhão, ou mais interação, mais identificação do que até com membros da minha família carnal. Entende? Acontece com vocês também, com alguns de vocês? A gente tem tantas afinidades que às vezes nós somos mais inteirados, identificados com a nossa família espiritual. E graças a Deus por isso, de ter uma família, isso é um presente de Deus. Você tem uma família espiritual formando os seus filhos, os meus filhos, na mesma pegada, na mesma trajetória, estando debaixo de uma cultura, mais do que a nossa cultura secular, essa cultura que Deus vai nos formando, isso é um presente, é um presentão do nosso Deus. Muito bem, quem diz eu não preciso de igreja? Bom, depende de qual igreja você está falando. Porque tem igrejas que realmente a gente não precisa delas, não é verdade? Tem igrejas que talvez façam mais mal do que bem para a humanidade. Realmente, de certas igrejas eu estou fora. E espero que você também. E não estou aqui para condenar ninguém, mas o povo percebe, o povo sente, o povo observa, o povo compara a Bíblia com o que se ensina. Então, é desse tipo de coisa que eu estou falando. Agora, se você fala para a igreja de Jesus, eu não preciso da igreja, se você fala, eu não preciso da igreja de Jesus, você pode ser orgulhoso, pode ser arrogante, porque alguém não pode falar para Jesus, eu quero o Senhor, mas não quero sua esposa. Eu recebo Jesus, mas rejeito seu corpo. É uma contradição, não é verdade? Ele é o dono da igreja, a tal ponto que ele morreu por ela. Se tem alguém que acredita na igreja que o levou a morrer por ela, é o próprio fundador. Apesar das imperfeições dessa igreja, apesar de nós. Jesus nos ama tanto que, sendo nós pecadores, Deus provou o amor dele para conosco. Está escrito, Romanos 5,9. Deus prova seu amor para conosco pelo fato histórico, de ter Cristo Jesus morrido por nós, sendo nós bonzinhos, sendo nós de boa moral, de bons costumes, obedientes. Não. Ele nos amou sendo inimigos dele. Ele nos amou. Então, ele tem um grande amor por nós. Aí, ele nos inseriu. Ele nos colocou dentro desse corpo. Agora, gente, infelizmente, tem pessoas que não amam o povo de Deus. Um cristão, quando lê um versículo desse aqui, olha, sabemos que já passamos da morte. A morte era a vida que tínhamos sem Jesus. A vida sem Deus. O homem natural, o homem não convertido. Passamos da morte para a vida por quê? Porque amamos nossos irmãos. Quem não ama, permanece na morte. Então, nós fomos ensinados a amar uns aos outros, sentir falta da igreja. Não é só sentir falta do culto. Não é só sentir falta de uma pregação. É nos amar. É sentir falta dos irmãos. Estar junto com o povo de Deus. Foi Deus que criou esse povo para estarmos unidos. Somos uma família espiritual. Lamentavelmente, quem disse isso aqui foi Rick Warren, naquela
naquele livro Uma Vida com Propósitos, lamentavelmente, obrigado, muitos cristãos usam a igreja. Usam a igreja, mas não a amam. Sabe, quem ama, cuida. Quem ama, chora. Você tem filho? Ou mesmo que você não tem filho, você tem irmão, tem pai, tem mãe. Quem ama, chora. Quem ama, sofre junto. Quem ama, promove a unidade. Quem ama é pacificador. Quem ama se interessa em saber do ponto de vista do outro, não só do seu próprio ponto de vista. Quem ama até se sacrifica. Tem aquele Provérbios 27:18, que fala aqui, o que cuida da figueira, come do seu fruto. O que é uma figueira? Óbvio, né? Uma árvore poderia ser uma videira, poderia ser uma macieira. Você não joga pedra na figueira. Você não joga pedra na árvore que produz a laranja, na laranjeira. Você cuida. Quem cuida da figueira, come do seu fruto. Então, se a gente cuidar bem da igreja, povo de Deus, nós vamos ser beneficiados. Se a gente falar bem do povo de Deus, você está falando bem de você mesmo. É triste quando a pessoa começa a falar mal da própria família, não é? Imagina a reunião de parentes, aí a cunhada fala do marido dela, fala mal do marido dela. Olha esse careca aí. Olha esse barrigudo aí. Tem que falar bem. É barrigudo, mas é seu. Não está enxergando direito, mas é seu. Vai no oftalmologista. Nós não falamos mal da nossa família, nem devemos. Então, a gente tem que cuidar da igreja, sustentar a igreja. Sustentar. Deus que falou para a gente sustentar o povo. Ensinado na Bíblia a contribuição também. É cuidar. Quem ama, cuida. Quem ama, serve. Quem ama, ajuda. E pensando nisso, eu quero lembrar, nós estamos falando aqui de alinhamento, tá certo? Tem muita gente nova na igreja, não sabe. E a gente tem que pisar, repisar, bater nessa tecla sempre. Vivemos para glorificar a Deus, impactar vidas e fazer discípulos de Jesus. Essa é a missão da nossa igreja. Não fomos nós que inventamos isso. Está onde? Está na palavra de Deus. Vamos ler juntos? Vivemos para glorificar a Deus, impactar vidas e fazer discípulos de Jesus. Essa é a nossa missão. Isso vai nos ajudar tremendamente numa era de incertezas. Nós temos uma missão. Cada um de nós Deus deu essa missão para cada um de nós. Alguém já falou, se a gente não falar a missão sempre, ela vaza. As pessoas esquecem. Se a gente não falar de missionários, você para de olhar o mundo com compaixão. Por que a gente traz de vez em quando aqui uma foto, uma notícia do campo missionário? Para a gente não perder a visão de que Deus está agindo no mundo e que nós somos parte disso. A visão também, a gente precisa trazer a memória. Nem vou falar dos valores, não tenho tempo para falar dos valores. Valores, um celular virou um valor hoje. Onde você já sai de casa, checa, estou levando meu celular, você sai do carro, peguei minha carteira, são valores que você carrega. Então, nós temos alguns valores que a gente não pode abrir mão dele. Um valor que a gente fala é valorizar a família. Um dos nossos valores é a vida cristã autêntica, busca da excelência. E tem mais 3, mas eu só estou trazendo à memória que são valores que a gente tem que carregar, faz parte da nossa essência. Essa missão nossa, olha aqui, ó. Vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os, ensinando-os a obedecer a tudo que lhes ordenei. Eu queria enfatizar essa frase aqui, ensinando-os a obedecer. Não é ensinando-os a ouvir somente. Há uma força nesse verbo aqui, que nós, os líderes da igreja, temos que ensinar as pessoas a obedecerem. Não somos nós. Jesus falou, ensinando-os a obedecer. Tiago não vai falar? Não sejais apenas ouvinte de culto. Sede o quê? Praticante da palavra. Tem muita gente boa do praticar o ouvir. A Bíblia fala para praticar o praticar. É uma diferença, não é? Ser de praticantes e não apenas ouvintes. Fala lá em Tiago, capítulo 1. Se a gente olhar para esse versículo,
que em outra tradução fala ide. Qual é esse capítulo aqui? Mateus 28. Estão comigo? Mas antes de falar ide, o que Jesus fez do início de Mateus? Vinde. Vinde após mim, e eu os farei pescadores de homens. Antes dele falar ide, ele falou vinde. E ele está fazendo de tudo para sermos pescadores de homens, e não cristãos passivos, mas sim obedientes, engajados. E Jesus investiu em 12 homens. 12 homens. Já estou começando a entrar no pequeno grupo, porque até agora eu estou falando de quê? Do grande. Estão comigo? Estão comigo? Ele chamou para fazer, ele está trabalhando. Ele está trabalhando na nossa vida. E toda essa estrutura de ensino é para a gente se tornar um discípulo saudável. Então, essa é a nossa visão. Nossa missão. Irmãos, às vezes nós pensamos que igreja é um lugar de aglomeração, só de ajuntamento, só de vinde. A igreja foi criada para ser uma plataforma de lançamento. A gente crê em Cristo, somos treinados e somos levados para quê? Glorificar Deus, impactar vidas e fazer discípulos. Então, não se preocupe se alguém se muda para o interior, a gente sente saudade no coração, mas se ele vai para lá para servir a Deus naquela igreja, amém. Se você mudar daqui para outra igreja porque precisa do seu dom, precisa do seu talento, a igreja não tem concorrência. A igreja do Morumbi aqui é nossa irmã. É povo de Deus também. Quando eu vou lá, eu me sinto dono. Aqui é meu. É do meu pai, é meu. Nas minhas férias, vou lá para o interior, qualquer igreja que eu vou, graças a Deus, estou aqui no meio do povo de Deus. Já fui pregar em outras denominações, é do meu Deus, é meu. Você não se sente assim também? Feliz quando você conhece gente nova que faz parte do povo de Deus? Muito bem. Aqui é a nossa visão. A nossa missão é glorificar Deus, impactar vidas e fazer discípulos. Qual é a diferença de missão e visão? A visão tem a ver com a estratégia que nós vamos usar. Como é que nós vamos fazer para realizar o propósito ou a missão? Está entendido? Então, olha aqui. Ó. Isso aqui foi feito em 2009. Nós nos reunimos para a gente não perder o foco. E desde então, Deus tem nos despertado, para que sejamos uma igreja em pequenos grupos. Uma igreja bíblica, relevante, em pequenos grupos, capaz de buscar, acolher e equipar muitos, tomara milhões, muitos, para quem? Para nós? Para o Senhor Jesus. Uma igreja relevante, uma igreja contemporânea. Contemporânea não cúmplice com a cultura sem Deus, mas relevante no sentido de capaz de comunicar a mensagem para o homem do século XXI. Tem igrejas que estão paradas no tempo, só tem idosos. Já ouvi de casa aqui, pelo menos uma família falou, eu saí de tal igreja porque não tem trabalho com crianças, não tem jovens, e meus filhos estão crescendo. E não tem lá, só idoso, ainda eles desanimam, porque a igreja não está pensando no todo. Nós não podemos pensar só nas crianças, não podemos pensar só nos jovens, só nos adolescentes, só nos idosos. Uma igreja é feita de famílias. Então, quando a gente toma uma decisão, a gente leva em conta o todo. O todo. Porque nosso Deus trabalha com todas as faixas etárias. Então, de 2013 a 2014, nós temos compartilhado com os irmãos essas orientações. Pequenos grupos, por quê? O nosso Deus é um Deus plural. Plural, Deus já é um pequeno grupo. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. E Jesus, antes de vir ao mundo, ele pensou, inteligentemente, como é que eu vou causar um impacto na terra para quando eu sair, o meu trabalho não terminar. O que é que ele pensou? Um pequeno grupo. Os estudiosos fazem comparações que Jesus passou mais tempo ensinando os 12 do que com a própria multidão. Sabia disso? Ainda bem, senão você não estaria aqui.
Porque com os 12 ele desenvolveu profundidade, convicção. Se você quiser fazer parte só da multidão, só do grande culto, amém, amém por isso. Mas para você desenvolver uma vida mais profunda e você ser útil nos seus dons, você precisa de um pequeno grupo para você interagir, ter suporte, compartilhar suas ansiedades, seus traumas, seus dramas. Num grande grupo, a gente se perde na multidão. Nós perdemos até o nosso nome. Não temos um nome, não temos uma história. E precisamos ser conhecidos. Precisamos nos expor, sem hipocrisia. Até foi uma das resoluções de uma vida transparente. Então, continuando. Qual estratégia usaremos? Está na Bíblia, não fomos nós que criamos. Todos os dias, no pátio do templo, e de casa em casa, não deixavam de ensinar e proclamar que Jesus é o Cristo. Onde está isso aqui? Não saiu a referência? Está ali. Está meio apagado. Atos 5, 42. Fomos nós que criamos os pequenos grupos? Não. Não é um modismo. A igreja fica criando um modismo e traz algo, daqui a pouco passa. Não, nós não podemos parar. Nós não podemos. Se nós temos alguma deficiência, aí sim a gente precisa corrigir. Mas parar a gente não pode. E aqui você vê, não dá para colocar todas as bases bíblicas, mas algumas aqui, olha. Partindo o pão de casa em casa, até a ceia era feita de casa em casa no início da igreja. E até algumas igrejas têm a ceia de casa em casa, nos pequenos grupos. Se isso chegar a acontecer um dia, não é pecado nenhum. É recordar a ressurreição de Jesus. Está na Bíblia. Está na Bíblia. É que às vezes a gente não pratica alguma coisa, a gente fala, o que é isso? Está na Bíblia. Paulo falou, eu nunca deixei de anunciar publicamente no grande grupo e de casa em casa. Está aqui. A igreja que está nas casas, Paulo saúda várias famílias aqui, a igreja que está na casa deles. Olha, é chamada a igreja que está na casa deles. A igreja que está em sua casa e a igreja que está em tua casa. Então, a gente tem aí algumas bases bíblicas. O templo de Jerusalém, que a gente viu ali, Atos 5:42, se reuniu no templo e de casa em casa, o templo foi destruído. Onde que a igreja foi? O templo foi destruído no ano 70 da nossa era. O grande grupo foi destruído. O que aconteceu? A igreja sobreviveu? Sobreviveu nas casas. Aí, no ano 300, começaram a criar os templos, os grandes templos religiosos, e aí a igreja perdeu o foco. Foi preciso Deus, ao longo da história, levantar Lutero, lá em 1500, para falar que todo crente é um sacerdote. Todo crente é um sacerdote. E resgatar as práticas da igreja primitiva, inclusive os pequenos grupos. Nós aprendemos a semana passada aqui, de ficar só com a palavra. Hoje, você não precisa depender de um sacerdote. Seja padre, pastor, bispo, você não precisa depender. Você tem acesso à Bíblia. Se você sabe ler, você vai compreender a Bíblia. Deus quer comunicar conosco. Eu já conheci uma senhora, 2 senhoras, que eram analfabetas, aprenderam a ler com a Bíblia. Com a Bíblia. E se tornaram pessoas assim, cheias de substância, cheias de maturidade, porque aprendeu a ler na Bíblia. Então, você não depende de um sacerdote, de um clero, para poder traduzir. Você tem acesso direto, não depende da oração do pastor. Tem gente que acha, não, a oração do pastor é mais forte que a minha. Vai saber. Vai saber se você não tem mais acesso a Deus do que qualquer pastor por causa da sua intimidade com Ele. Não se subestime nesse sentido. Há somente um mediador entre os homens e Deus, esse homem se chama Jesus Cristo. 1 Timóteo 4:5. Ele é o nosso intermediário, é canal direto, livre acesso a Deus. Muito bem. Alguém já falou assim, no começo da igreja, no início da igreja, um grupo de homens, os 12, eram centralizados, a igreja, original, era centralizado na pessoa de quem? De Jesus. A igreja foi para a Grécia, se transformou numa filosofia. A igreja foi para Roma, se transformou numa instituição.
A igreja foi para a Europa, se transformou numa cultura. A igreja foi para a América e se transformou num negócio. Vejam bem, essa é uma análise assim fria dessa caricatura em que se tornou a igreja. Aí a gente pode até pensar, chegou no Brasil e se transformou o quê, gente? Franquia, balcão de serviço, pronto-socorro imediato, negócio. Triste isso, não é? Por isso que muita gente está desacreditada. Por isso, às vezes, você vai se identificar, às vezes, não está nem... Às vezes, eu não me identifico como evangélico. Porque o termo está desgastado. Você tem que explicar o que é evangélico, sendo que está tão poluído o ambiente. Ou eu sou cristão. Que tipo de cristão? Então, a gente precisa explicar agora os termos. No início, era inédito. Em Atos capítulo 13, eram chamados de cristãos porque eram pequenas cópias de Jesus. Era até mais fácil, não era? Era inédito. O cristão dava um bom testemunho o tempo todo. Não tinha essa poluição que nós temos em nossos dias. A nossa estratégia do pastoreio de nossa igreja, aqui no verde está escrito horto, talvez lá atrás não dá para ler, a nossa estratégia de pastoreio é conforme o Novo Testamento. Como que é o Novo Testamento? Como é que as pessoas eram pastoreadas? Um pastor cuidava de todo mundo? Era assim? Era assim? Não. Uns aos outros. Isso aqui é tão importante a gente assimilar. A estratégia de pastoreio da nossa igreja está mudando, gente. Não é um pastor cuidar de todo mundo. Tem pastor que está surtando, tem pastor que está se suicidando. É complicado demais. Eu falo agora como pastor que às vezes nomes, pessoas, situações estão na minha cabeça, igual aquele bichinho que fica buzinando assim, cigarra, né? Porque a gente assimila os dramas das pessoas e a gente tem que cuidar da nossa alma também, porque atrás de um pastor tem um Edgar que tem família, que tem parentes, que tem conflitos pessoais, que tem angústias na alma, que não é um super-homem, sou vulnerável, sou fraco, às vezes me aborreço, às vezes tenho insônia, às vezes vem uma onda de depressão. Eu tenho que cuidar da minha alma, cuidar do meu coração, cuidar dos perigos. Então, eu estou dizendo isso aqui não para me justificar que o pastor tem que ficar de boa e deixar só os outros trabalharem. O pastor é um treinador. Porque isso faz parte do Novo Testamento que pastor foi dado em Efésios. Eu estou usando base bíblica, hein, gente? 4:12, para equipar os santos. Esse é o papel do pastor. Treinar os santos para fazerem a obra de Deus. Agora, tem pessoa que coloca uma expectativa exagerada no pastor, como se o pastor fosse o cara que tem a receita, e alguns homens gostam disso. Tem pastores manipuladores que gostam de se aproveitar das pessoas para ficarem dependentes deles. Isso é clientelismo. Tem gente que não toma decisão porque tem que consultar o pastor. Não estou dizendo que você não pode consultar o pastor. Mas tem pessoas que ficam dependentes de uma liderança, e essa liderança oprime, manipula, trata as pessoas como se fossem refém delas para segurar. Para segurar. Recentemente, um casal visitando a nossa igreja aqui falou para mim que ele ficou tão escravo de certas campanhas na igreja, que ele falou: eu estou exausto. Eu passei 20 anos. Nesses 20 anos, de cada campanha que eu participei de tal igreja, eu colocava um carro 0 quilômetro. Porque eles exigiam de mim e falavam, é tudo ou nada. Eu estou falando aqui da parte até financeira, nem estou falando de outras manipulações em outras áreas. O pastoreio da nossa igreja, nós somos corpo. Corpo. Essa semana eu falei para uma senhora, tem pessoas aqui da igreja que têm mais acesso ao seu marido do que eu. Porque ele vai conseguir, com o dom dele, alcançar seu marido mais do que eu como pastor. Então, talvez você tenha até frustrado com pastores, porque você colocou em homens uma esperança, capacitações que só Deus tem. Nós, pastores, falhamos. Falhamos. Às vezes, desapontamos você.
Mas não ore para homens. Paulo falou para não olhar para... Você olha para Deus. Obviamente, você vai olhar para a liderança para que ela seja qualificada. Se o pastor se desqualificar, e tem outro tratamento. Mas não ponha sua confiança em homens. Hebreus 12, capítulo 1, olhando para Cristo. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Então, a igreja, ela precisa desenvolver sempre isso aqui, o corpo. E aqui, no corpo, o maior dos mandamentos é o quê? Este é o meu mandamento. Amem-se uns aos outros. Aqui está em João 15, 17. Deixa eu dizer uma coisa. Se nós vivermos o que diz Atos capítulo 2, no templo, e de casa em casa, aquilo que Jesus falou em João 13, 35, nisto conhecerão que vocês são meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros, o evangelismo vai ser até natural. Porque essa marca do amor verdadeiro entre nós vai atrair as pessoas. As pessoas estão confusas, estão sem direção, estão machucadas. E quando elas veem um grupo amoroso, elas vão querer. O amor de Jesus atrai as pessoas. Me atraiu você também? É o amor de Jesus que faz isso. E aqui tem uma águia. E essa igreja que tem PG e tem GG é chamada da igreja de duas asas. O que você prefere? Uma ave que tem uma asinha pequena, encolhida, e uma ave que tem uma asa grande. Usando a metáfora, usando a figura, essa águia que tem uma asa só poderosa, mesmo que seja uma águia, ela vai andar como? Em círculo, tá certo? Sem as duas asas. Durante muitos anos, a igreja com uma asa só tem vivido só para ela. Só para ela. Não pensa no mundo. Não tem compaixão das pessoas. É só eu, minha família e minha igreja. Não quero. Fica míope. Não investe em missões. Não investe em ações de compaixão, pensando no outro. Aí ficou uma igreja manca. Nós estamos pensando numa águia. Imagine a figura da águia voando soberanamente na imensidão do céu. Só para pôr mais poesia aqui. Voando, planando na imensidão do céu. Ou deixar de ser lagarta, uma igreja que rasteja nos seus problemas, nos seus ciúmes, nas suas divisões, na sua falta de unidade, grupos manipulando a igreja, fica arrastando como uma lagarta. Mas Deus nos chamou para a gente ser borboleta, para usar o nome aqui da nova classe, sermos borboletas, uma vida transformada que voa. Voa, que Deus te ajude a superar seus traumas, seus bloqueios, porque Ele não te chamou para você rastejar, nem para ser uma galinha que tem voo raso, Ele nos chamou para ser o quê? Uma águia. Águia. Pensar grande, pensar além. E se nós não pararmos para pensar, a gente fica engessado. A gente fica engessado porque a igreja tem uma capacidade de engessar que é impressionante. Aí vira tradicionalismo. De vez em quando a gente tem que agitar as águas, mudar o jeito de fazer as coisas. E ao longo dos anos tem sido essa uma preocupação nossa. Nós não podemos ser uma igreja normal. Normal é o quê? Tem essa vidinha miúda. A gente não provoca as trevas. Vira igual a época que eu ia com minha mãe à missa. A gente ia à missa, voltava para casa do mesmo jeito. Não mudava a vida nossa, nem a vida de ninguém, aquela rotina. Jesus não nos chamou para sermos membros assim. Que a Bíblia não muda a nossa vida. Que a gente fica pensando só em nós. Essa frase aqui, eu passei a semana pedindo a Deus, Senhor, eu queria traduzir o sentimento do meu coração. Dê-me uma frase para eu poder condensar o que eu queria falar. Aí surgiu essa frase aqui. Igreja não é uma prestadora de serviço. Isso vai chocar você. Porque talvez você ache, a igreja tem que me dar isso. A igreja tem que cuidar de mim. A igreja tem que cuidar dos meus filhos. A igreja não está se importando com o meu marido. Não sei se você já ouviu isso. Isso é algo que é uma artimanha do inimigo
para nos deixar vitimados, para nos deixar dependentes. A palavra assistencialismo cabe bem aqui, não é? Que o governo fez aí com a Bolsa Família. E não estou dizendo que os mais necessitados não precisam, mas eu estou dizendo que tem muita enganação no clientelismo, que é uma maneira de manter as pessoas passivas e não dar oportunidades nem melhores condições de vida para elas, não ajudar a pensar, não investir na educação, por exemplo. Igreja não é uma prestação. E o que é a igreja, então? O que é a igreja, então? Olha a diferença. Não é uma prestadora de serviço, mas uma geradora de oportunidade para treinar pessoas a fim de servirem. Mudou ou não mudou? Mudou ou não mudou a nossa mentalidade? Você não é vítima. Você tem dom. Você tem capacitação. E muita gente na igreja está subaproveitada. Subaproveitada. É bem aproveitada no trabalho, tem uma competência, treina líderes, pessoa que usa todas as suas capacitações para fazer aquela empresa melhor. Amém. E tem que ser assim mesmo. Mas por quê? No reino de Deus, que é o reino no qual você vive, você é subaproveitado. Eu não importo, não quero ser líder de pequeno grupo, não. Pessoa altamente talentosa. Não quero. Quero coisa mais leve. Para você pensar no potencial da igreja que não está sendo aproveitado ainda, que faria diferença no mundo. Para você pensar só nas implicações disso. Nós não queremos ser uma igreja que anda em círculo, ou que depende dos outros. Eu achei essa citação aqui tão forte, gente. Tão forte, tão pesada. Acostumados a sempre sentar e sugar, está nesse livro aqui, Multiplicando a Liderança. Acostumados a sempre sentar e sugar os degustadores de sermões. Já viu essa expressão? Degustadores de sermões? Em muitas igrejas se tornam peritos em criticar os pastores ou os pregadores e murmurar quando suas necessidades não são supridas. Joel Comiskey, que falou essa afirmação aqui. Irmãos, Deus nos criou relacionais. Precisamos uns dos outros. O que foi feito por nós? Foi pago um alto preço. Nós já fomos tremendamente abençoados. Efésios capítulo 1 fala que nós fomos abençoados nas regiões celestiais. Ele nos deu tanto perdão. Ele nos deu tanto amor. A própria pessoa de Jesus, ele falou, sem mim você nada pode fazer. Precisamos aprender mais a ter essa intimidade com Jesus, não só com a palavra, com Ele, sem mim. Jesus é uma pessoa 24 horas por dia. Ele é acessível o tempo todo para nós. E Ele quer desenvolver essa comunhão, mas Ele falou, o Filho do Homem não veio para ser servido. Ele falou o quê? Eu vim para servir você. Não, eu quero ser servido. Eu estou nessa igreja aqui para ser servido. Tem pessoas que entram numa igreja igual entram num shopping. Olha lá a vitrine, gostei. Não gostei. O que tem para me oferecer aqui nesse shopping? E nessa igreja aqui? Não achei legal não gostei da música. Tem algumas deficiências nessa igreja, não quero. Vou procurar concorrência. Aí vira crente é cliente? Jesus falou para Tomé, não seja crente, seja cliente. Foi isso que Jesus disse para Tomé? Agora nós temos invertido as coisas. E aí nós nos achamos que somos vítimas, aí a igreja não atende nossa expectativa, estou frustrado. Mas foi para isso que Jesus te chamou? Ele investe tanto na nossa vida e nós queremos ficar dependente dos outros? Você, filho, seu pai e sua mãe investem em você. Você não quer mais estudar? Não quer mais trabalhar? Não, eu estou aqui nessa casa que eu não sou culpado de ter vindo ao mundo. Eu quero que minha mãe lave minha roupa, passa, quero o corpo. É assim a vida? Você ser irresponsável? Eu casei, agora eu quero ser feliz. Porque eu casei, a esposa vai cuidar de você, bebezão? É isso?
Bebezão. Ou a bela adormecida, que casa e quer só de boa, só dormir, Facebook, deixa a louça lá, deixa trabalho, vai viver às custas do marido. A gente tem que ir à luta. Marido e mulher, ir à luta, todo mundo, é a vida. Então, isso tem que ficar bem na nossa cabeça. Não é assim, eu estou pagando porque cliente é assim, estou pagando, eu exijo. Cuidado quando você deixar seu bebê lá em cima, que essas pessoas que estão cuidando do seu bebê, elas estão por amor. Por amor. Não é, ó, vocês estão aí para cuidar do meu filho, dá o remedinho aqui, dá o alimento na hora certa, estou de olho, hein? É assim que você trata? Ou é com amor, com consideração? Essas pessoas que estão cuidando do seu filho por amor a Deus, voluntários, não ganham nada para isso. Para você pensar nas implicações disso. Irmãos, finalizando agora, um pouquinho mais de paciência. A igreja não existe para servir você. Você existe para servir a igreja. Quem disse isso foi o pastor Ara, para não falar, o pastor fica pegando. Quem disse foi o Alan que pregou aqui na nossa igreja, eu anotei aquela frase. Impactou, assimilei, guardei e lembrei. Viu? Como isso muda a nossa vida e você se sente útil. Deus não chamou você para você ser coadjuvante. Coadjuvante, como torcedor de futebol que está indo na escada torcendo para o jogador. Vai meu time, vai Corinthians, vai São Paulo, vai Palmeiras. Deus chamou você para jogar. Você é protagonista da história. Você foi chamado para ser minha testemunha aqui, ali, acolá. Está lá em Atos, capítulo 1, versículo 8. Agora você vai abrir mão do seu papel? Eu sou muito tímido. Chama outro Deus. Deus vai chamar você. Você tem acesso a pessoas no seu dia a dia? Eu também tenho. E esse é o nosso nossa vida, nossa influência. Aquelas pessoas que você convive com ela, é objeto da sua oração. Salva aquele meu colega na faculdade, salva aquela pessoa da academia, salva aquela pessoa da escola, salva aquele meu vizinho. É onde Deus nos colocou. Irmãos, Deus nos deu essa estratégia. Eu queria só pedir para você o quê? Finalizando aqui. Apoie seus irmãos e se envolva num pequeno grupo. Ofereça a sua casa. A gente vai começar uma nova turma de líderes. Apresente-se, fala, eu quero ser treinado. Eu quero ser treinado, eu quero fazer diferença na minha vida. Tanto mulher quanto homem. Nós podemos ter mulheres líderes de PGs e homens também. Nós não exploramos o potencial de pequenos grupos. Quer saber? Nós temos, eu estou falando só de PG, mas e os asilos? Pequenos grupos visitar asilos. Pequenos grupos ir na Cracolândia. Pequenos grupos agirem, por exemplo, tem um grupo de jiu-jitsu. Chama essas pessoas que vêm fazer o jiu-jitsu para fazer parte de um pequeno grupo. Nós não exploramos o potencial. Precisamos de uma capelania aqui no Hospital Campo Limpo. O que é capelania? Visitar doente. Um grupo da igreja ir lá visitar doente. Trabalhos sociais. Irmãos, o potencial, a gente está só na ponta do iceberg aqui. Não falamos tudo o que precisamos falar. Então, o que nós esperamos? Promova a unidade da sua igreja. Eu vou falar de novo. Promova a unidade da sua igreja. Se você vê murmurinho, se você vê conversinha, você imagina a gente está remando. Está remando numa direção. Vamos para frente. Deus é conosco. Vamos para frente. Essa visão Ele nos deu. Aí vem alguém e começa a remar ao contrário. Não acredito. Deixa disso. Esse negócio agora aí que a igreja fica... Pelo amor de Deus. Se você não quer ajudar, não atrapalha. Se essa igreja não está dentro da visão que você gostaria, procure uma que esteja. Com todo o respeito que eu estou falando isso. Mas nós temos um senso de direção. Nós sabemos onde nós queremos chegar. Irmãos, e nada pode nos atrapalhar. Você sabe o que o diabo quer? É desunião e desânimo. Ele é mestre em desunir, até na sua família. Você chama a família para reunir, aí um fala uma coisa, o outro fala outra coisa. Aí dá aquele desânimo. Você fala, Deus, que eu não consigo alinhar nem em casa. Agora você imagina numa igreja feita de famílias. Cada pessoa tem a sua preferência. Cada pessoa tem a sua preferência. Imagina se não for o Espírito de Deus para nos administrar. A gente vira uma assembleia de condomínio. Se não for o Espírito de Deus... Se não for o Espírito de Deus,
Vai ter. Olha o que está escrito aqui. Irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, Paulo falou, suplico a vocês que concordem uns com os outros no que falam, para que não haja divisões entre vocês, antes que todos estejam unidos num só pensamento e num só parecer. 1 Coríntios 1:10. Promove a divisão. Se tem alguém fofocando, se tem alguém nadando contra, se tem alguém espalhando desânimo, fala, em nome de Jesus, não faz isso. Pelo amor de Deus, não faz isso. Nós já temos muitas lutas para enfrentar. Como é que a gente vai ter divisão no povo de Deus? E isso um acotovelando o outro. Acotovelando a liderança. Isso não promove. Isso não vai nos levar para frente. E é isso que o diabo quer.